eu venho estudando muito sobre geração Z. Betina falou aqui comigo, não, a média de idade da galera que trabalha com você, para as redes sociais é de 19 a 23, 24 anos. E eu queria contar o caso do TikTok, porque é o seguinte, tirando a Carla, que ela é muito forte no TikTok, ela já tem uma conexão com geração Z e geração Alpha por causa do Carmed, na rede do João, a gente não conseguia fazer ela virar. Por quê? Porque eu pegava o meu material que eu fazia para Instagram e só repostava lá no TikTok e não ia. Tava com uma página lá no começo desse ano, em junho, com, sei lá, 100 mil seguidores. E não engajava, o negócio não subia. Eu falei, João, eu queria testar algumas coisas. Primeiro eu conheci um menino fenômeno que estourou uma página numa padaria lá em Jundiaí. Eu quero trazer esse menino para cá para cuidar da sua página do TikTok. Porque se o menino estourou uma padaria em Jundiaí, ele pode fazer isso com qualquer coisa, né? Mas vamos testar. Eu falei, mas para isso o que eu queria de você? Não instala o TikTok no seu celular e não ouve a tua família nem ninguém que está ao teu redor, tá? Não ouve a opinião dos outros. Me dá 3 meses para te mostrar alguns resultados. E eu não vou infringir as nossas leis, né? Porque eu tenho um combinado. Não vou falar de política, não vou tocar em alguns assuntos que a gente não faz isso. Ele falou, não, tá bom, Japa, pode fazer o que você quiser lá, enfim. E aí a gente começou a testar. A página dele, aqui tá o de julho, mas eu tenho acompanhamento todo mês, ela cresce assim exponencialmente. Né? Então 800% de visualização, de compartilhamento, é um negócio assim surreal. E aí, o que a gente veio fazendo muito, né? Isso é interessante. A gente começou com 10 posts dia, é surreal, e agora a gente mantém 3. Mas o que a gente faz? 2 posts são trend e 1 post eu dou o meu recado de autoridade. Por quê? Porque antigamente eu só tentava fazer a autoridade e ninguém queria ver isso, era chato, né? Então hoje eu faço 2 trends e um que eu passo meu recado. Com isso que a gente conseguiu. No TikTok, a galera toda falando, nossa, o tio João é demais, eu adoro o tio João é sensacional. Tio João para presidente, tio João, você precisa conhecer o meu pai. De cara o João, eu mandava os prints para ele falou, pô, mas tio, cara, tio. Eu falei, João, tio. Lá no TikTok a gente é tio, né? E aí o que a gente fez, na verdade... Tem até aqui, vou passar aqui. A gente fez o que algumas pessoas, né, alguns políticos estavam fazendo, que era, nesse começo, a gente capta lead. Então a gente capta lead entrando em trend. Às vezes dói para mim falar, nossa, mas eu vou entrar em trend de TikTok. Mas por quê? Porque eu preciso captar lead e depois eu inverto o meu recado, eu inverto o meu discurso para dar o recado que eu quero, né? Eu queria até mostrar um exemplo de um vídeo aqui. Não estou falando de política, eu estou falando de estratégia de criação de conteúdo, tá? Então a gente vai passar... O que a gente tem que fazer para... segundos de um vídeo aqui. É o seguinte, para prosperar, a gente tem que contar para o nosso povo, o povo brasileiro, que prosperar não é dinheiro. Prosperar é romper, é crescer. E para crescer você precisa de olhar para sua mão e lembrar. Você vai lembrar desses 5 dedos aqui. Aí. E agora eu quero mostrar para vocês a explicação desse vídeo. Fala galera, cara, eu tava aqui com o Dieguinho, especialista em TikTok, eu perguntei para ele, eu falei que eu tô estudando muito geração Z, né? Mas eu achei engraçado, eu falei, por que tem o corte, uma pessoa aqui falando e embaixo esse jogo do carro? Ele me explicou o porquê. Explica aí, Diegão, pra galera. É uma coisa bem engraçada, porque o pessoal da minha geração, eles não conseguem ficar focados só em uma coisa, então... Se ele ficar preso só em uma coisa, ele começa a achar chato, falar, não tem interação, não tem nada. Então essa estratégia aqui, o que acontece? Tem o vídeo em cima e o vídeo embaixo. Então se eu cansar do vídeo daqui, eu vou começar a assistir esse vídeo aqui. E ele fica nessa troca, então prende você no vídeo. Então é uma estratégia que está sendo muito usada até. Fora o que você me falou da monetização? E também tem o esquema da monetização. Porque muitos criadores agora, para divulgar a própria imagem, essas coisas, eles autorizaram os seguidores dele a criar corte de podcast para monetizar no TikTok, né, Eric? Tô vendo muito isso, tem muito político fazendo isso. Então, mas o que acontece? Para monetizar, o TikTok tem que entender que o vídeo ele é único. Então, se eu postar um corte e o Eric postar o mesmo corte, o que acontece? O TikTok percebe que é o mesmo vídeo e não monetiza nenhum dos dois. Então, quando a gente coloca um vídeo aleatório aqui embaixo, o TikTok acha que é um vídeo diferente. Então, ele monetiza normal. Caramba, galera, tá vendo? Curiosidade, hein? Tamo junto. Valeu, Diego. Abraço. Valeu.
Cara, a gente às vezes tem um baita preconceito, né, contra a geração Z, mas você vê que os meninos estão operando a gente, né? Então os caras espertos sabem o que estão fazendo. O Dieguinho mostrou aí, eu aposto com você que você ficou ali olhando aquela grama sendo cortada e fala, pô, vai acontecer alguma coisa, ou ele vai cortar a mão, alguma coisa vai acontecer nesse vídeo. E aí nisso você está absorvendo o conteúdo que o cara tá falando lá em cima. Então assim, eu brinco que alguns políticos usaram dessas ferramentas que foram nativas, né, digital, de geração Z, usaram na campanha e é algo fenomenal, né? Então assim, você pode usar dessas técnicas dentro do teu negócio para fazer as coisas acontecerem, né?